Olá, bom dia. Hoje nós teremos um convidado incrível, Ed, um amigo meu. Iremos falar de identidade. É isso mesmo. E se você não conhece ele, comece a seguir ele porque ele é uma pessoa incrível, viu? Ele trata muitos assuntos sobre improdutividade, procrastinação, sobre zona de conforto. E eu vou convidar ele aqui para que a gente possa realmente transbordar na vida de vocês. Ele já está aqui. Vou convidar ele aqui agora aqui para que a gente possa iniciar a nossa live. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Ora, ora, bom dia. E aí, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia. Tô ótimo, e você? Como é que tá a família? Tudo ótimo. E aí, madrugou hoje? Tem que madrugar, já virou costume, né? Bora aproveitar aqui, bora convidar aqui algumas pessoas aqui para poder participar. Deixa eu entrar aqui logo aqui para poder chamar os amigos meus, rapidinho. Vou convidar a galera aqui também. Espera aí. Vou mandar aqui para a turma toda. Vamos trazer essa galera aí para essa live. Esse é o assunto de hoje aí, eu vou te contar, viu? Esse tem tudo a ver. Vai arrebentar, não vai? Vai ativar a identidade. Eu tenho até alguns exercícios, algumas ferramentas aqui que eu vou ensinar também junto com você para poder ativar mais ainda a identidade. Você vai gostar. Ótimo. Ó, já enviei aqui para a galera. Daqui a Vou pouco, esperar a daqui a galera. pouco o povo vai entrando aí, vai entrando. Mas Vai, a ó, galera vai chegando. primeiramente queria lhe agradecer, tá? É uma honra receber você aqui, tá certo? Sei que você tem uma agenda realmente não ocupada, né? Uma agenda produtiva, mas no intuito realmente de transbordar, de ajudar pessoas e fazer com que essas pessoas venham beber na fonte realmente, entendeu? Então é um privilégio receber você aqui, dar as boas-vindas para você. Quem não conhece Ed aí, meus amigos, meus colegas, sigam ele. Ele é uma pessoa incrível e eu queria lhe passar para você se apresentar, Ed. Fica à vontade aí. Na verdade, eu que agradeço por poder estar aqui falando aí com você e transmitindo isso para a sua audiência. E desde a vez que nós nos conectamos para fazer aquela primeira live, né? Ali já começou a surgir uma amizade e, na verdade, até um pouco antes. Olha só, as nossas ações elas acabam resvalando aí para frente. Foi em uma live que eu estava fazendo com a Valéria, onde você entrou na live e, através do comentário que você deixou, já deu para a gente perceber que existia uma conexão. Daí para frente a gente começou a conversar, fizemos uma live junto, foi muito bacana, muito conteúdo. E dali para frente começou uma amizade, claro que as nossas agendas não deixam, não permite que a gente fique tão próximo, mas a gente está próximo de coração e sempre que a gente tem essa oportunidade de nos conectar, é sempre muito bom. Então, na verdade, é um prazer para mim poder estar aqui com você mais uma vez em uma live. Espero que essa seja a segunda de muitos e muitos que vão vir pela frente aí. Com certeza, com certeza. E aí, hoje nós iremos tratar de quê? Identidade? Hoje nós vamos falar sobre identidade.
E para começar a falar sobre identidade, quando você perguntou para eu falar sobre mim, eu vou me definir em apenas uma palavra, e eu acredito que isso deveria acontecer na vida das pessoas. Hoje, quem é o Ed? Eu sou livre. Eu coloquei lá na bio do meu Instagram. Eu sou livre. E quando eu digo que eu sou livre, é porque nós hoje estamos vivendo embaixo de rótulos. Tudo quer nos rotular de alguma coisa. Por exemplo, nós somos coach. Nós somos formados em coach, nós estudamos o coach. Eu estudo programação neurolinguística, eu tenho a formação em programação neurolinguística, estudo inteligência emocional, estudo teologia. Agora, acaba que isso vira um rótulo para a gente. O André, o coach. Mas o André não é o coach. O André é pai. Eu estou coach, né? Eu estou coach. Isso. O André, ele é pai. O André, ele é uma pessoa por trás disso aí. Existe algo a mais ali e às vezes nós somos julgados somente pelo que a gente está fazendo naquele momento ou pelo que a gente está estudando naquele momento. Mas lá dentro de nós existe algo que está jorrando lá de dentro, que é a nossa fonte, que é realmente o que nós somos de verdade. E o problema é que a maioria das pessoas, não conhece qual é a sua fonte, não conhece o seu interior, não se conhece, não sabe a sua identidade. E a gente sofre. E quando eu estou falando da maioria das pessoas, hoje eu chego e falo que eu sou livre, é porque eu entendi algumas coisas que me aprisionavam e que faziam com que eu ficasse preso nessa questão de identidade. E hoje eu considero que eu me libertei disso e cada vez mais estou lutando para não voltar para essa prisão, que é uma prisão que nós mesmos nos colocamos lá dentro. Então é por isso que eu digo, livre, identidade faz isso com a gente. Quando a gente consegue entender a nossa identidade, o autoconhecimento faz com que a gente se liberte. E essa é a melhor coisa que nós podemos levar para as outras pessoas, para que elas também consigam se libertar e ser de verdade quem elas nasceram para ser aqui. Isso é fantástico. É verdade. Existe, inclusive, dentro das ferramentas do coach integral sistêmico, quando nós falamos disso, existe a pirâmide, onde ela é dividida realmente em 3 camadas, né? Identidade, fazer e ser, né? Crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Então, a base realmente é a identidade. E uma coisa muito importante que eu digo para você, que a gente pode até fazer uma comparação, é com uma árvore, né? Então, a árvore, ela tem suas raízes, o caule e os frutos. Então, uma árvore bem saudável é uma árvore que ela tem o quê? Raízes profundas, né? Porque aí o tronco dela é o quê? É a capacidade, quer dizer, ela tem a capacidade, né? Ela é capaz, rígida, forte, e o merecimento são os frutos que essa árvore dá. Então eu sempre faço uma conotação dizendo, se as raízes são rasas, são fracas, essa árvore ela não fica em pé, né? Ela cai, ela não tem capacidade e ela acaba não dando os frutos que ela realmente nasceu para ser, tá certo? Então, assim também é a nossa vida, tá certo? E existem muitas situações também que essa pirâmide ela está invertida, né? As pessoas pensam mais no ter do que no ser. Então, às vezes a gente pergunta para a pessoa assim, Ed, quem é aquele rapaz ali? Ah, aquele ali que é dono daquele hotel. Ou então, aquele dali é que tem aquela Mercedes. Eu falei, não, eu não perguntei o que ele tem, eu estou perguntando quem ele é. Tá certo? Então a sociedade impõe muita coisa pra gente e muitas pessoas têm essa pirâmide invertida. E muitas pessoas, quando a gente pergunta para elas quem é você, elas não sabem nem responder de fato quem ela é. Tá certo? É difícil. Isso que acontece. Eu fiz uma enquete no Instagram, lá no Story, e perguntando assim, responda em uma palavra quem é você. Você vai se impressionar com a quantidade de coisas que a gente vê. Primeiro, você vê frases, os que conseguiram responder colocaram frases, e você vê muito assim, nada, nada. Eu recebi um monte de nada assim. Quem é você? A pessoa coloca nada. E outros não conseguem se resumir em uma palavra,
E outros, quando você pergunta frente a frente, você vê que a pessoa não tem essa noção. Sei lá. Ou seja, a gente está vivendo em uma geração agora onde tudo vale mais do que nós. O dinheiro vale mais do que nós. A sua condição aqui monetária, ela fala muito alto, né? Então, as pessoas hoje elas não olham realmente para dentro delas mesmo para resolver as questões e os problemas. Porque todo problema que eu tenho, e eu sou experiente em falar sobre isso, porque eu sou um cara que enfrentei problemas internos e luto contra eles até hoje. Toda vez que eu olho para trás, eu começo a perceber algum bloqueio que eu tive que quebrar para passar para um outro nível, e vou cada dia mais percebendo isso. Então, eu tive que quebrar vários bloqueios e percebo o quanto isso nos machuca e nos aprisiona, deixa a gente parado no mesmo lugar. O fato de eu não fazer perguntas internas. Então, o que me trouxe até o coach? O coach me deu isso. Quando eu vi, eu falei, nossa, perguntas que eu posso fazer para mim mesmo, eu posso sentar comigo e fazer um coach comigo. Peraí, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo? Isso realmente é isso mesmo? É essa necessidade, quando eu preciso sentir? Quando eu começo a fazer isso comigo, eu começo a cavar dentro de mim e conhecer quem é o cara que está lá dentro. E daí a mágica acontece, porque você para de dever explicação para os outros, você para de ficar preocupando com o que os outros estão achando de você, porque você sabe quem você é. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso preocupar com o que o André vai falar de mim, com o que o José vai falar de mim. Peraí, eu sou esse cara aqui. Agora, o que ele acha de mim, aí é um problema dele. Ele tem que resolver esse problema lá, eu resolver o meu aqui. Então, acho que é essa a maior mensagem que eu quero trazer para as pessoas, e espero que as pessoas consigam entender isso de verdade, que faz uma diferença enorme. O que os outros falam sobre você é apenas o que os outros falam sobre você. É apenas isso. É simples, né? É simples. Agora, uma forma realmente de fortalecer a identidade é no ritual do acordar. Quando você acorda e faz alguns exercícios para poder fortalecer a sua identidade. Mas, André, me dá uma dica, que exercício é esse que eu poderia fazer todas as manhãs para poder fortalecer, para poder me blindar mais? O exercício das 30 características do eu sou, tá? Então, você pode começar por um caderno, escrevendo diariamente: eu sou lindo, eu sou milionário, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou bonito, eu sou corajoso, eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou destemido, entendeu? E aí você vai começando a escrever. Ou seja, quando você faz um exercício desse por repetição, acaba gerando novas sinapses. Mas como assim, André, gerando novas sinapses? Porque exercício sobre forte impacto emocional ou por repetição vai gerar novos pensamentos, novos sentimentos, e aí por si só já se transforma numa crença, que toda crença ela é autorrealizável, tá certo? Uma outra forma também de fazer um exercício desse é você ficar na frente do espelho, né? A mulher pode ficar na posição da Mulher Maravilha, o homem na posição do Batman ou do Super-Homem, por 2 a 3 minutos naquela posição empoderada, se olhando no espelho como um vencedor. Isso, exatamente. Desse jeito mesmo aí. E depois disso, começar a falar no espelho: eu sou lindo, eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou destemido. Então, um exercício desse, você fazendo diariamente, por repetição, com a intensidade, o que vai acabar acontecendo? Você termina uma atividade dessa, um rotineiro desse, e você fecha seus olhos, você vai começar a pensar o quê? Que você é vencedor, que você é capaz. Qual é o sentimento que vai vir de vitória, né? Que eu posso realmente ser quem eu nasci para ser. E por você ter esse sentimento gera uma crença. E toda crença, é o que eu falei, toda crença ela é autorrealizável. E aí com isso você consegue o quê? Você consegue ativar a sua melhor versão. Quem você nasceu para ser, mais que um vencedor. Então com isso você consegue dar passos mais fortes, passos mais firmes, porque você sabe quem você é. Então, você acaba se tornando uma pessoa mais capaz e, por consequência, você começa a ter mais
merecimento e a dar mais frutos. E é isso que faz sentido na vida das pessoas. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas que estão aqui com a gente é o seguinte: sinceramente, você já ativou sua identidade? Você sabe o que você precisa fazer para realmente ser a sua melhor versão? Porque dentro de nós existe a nossa pior versão e a nossa melhor versão. Quem realmente você nasceu para ser? Um herói aprendiz ou uma vítima sofredora? Não é isso, Ed? Fantástico. Legal. E olha só, às vezes as pessoas perguntam assim, você deve lidar muito com isso. Por mais que nós estamos aprofundando nesse mundo de cada vez mais buscar produtividade, buscar acabar com a improdutividade na nossa vida e na vida das pessoas, mas tem muita gente que não vive esse mundo. E quando a gente se conecta por algum motivo, por algum tempo, com algumas pessoas que não estão nessa linha, a gente toma um choque de realidade muito grande, onde a gente vê que as pessoas ainda, a maioria das pessoas não estão ainda entendendo isso, entendendo que elas podem ser melhor amanhã do que elas são hoje, e isso pode acontecer gradativamente. Então a gente fica assim, nossa, quando você fala em produtividade, em conhecer sua identidade, saber seu propósito, as pessoas falam, mas para que eu vou fazer isso? Eu vivo assim, eu vou morrer mesmo de qualquer jeito. É umas coisas muito loucas que a gente vê. Então, veja bem, uma das coisas, sempre que eu vou falar sobre identidade, eu falo para a pessoa o seguinte, eu vou te dar, antes de falar para você de identidade, eu vou te dar motivos para poder fazer isso. Existe um buraco dentro das pessoas, no peito das pessoas ali, de verdade. Isso dói, isso machuca. Isso me machucou. E esse buraco que está aí, ele não vai sanar enquanto você não olhar para dentro de você. E lá dentro de você tem tudo que você precisa para poder se libertar e tampar esse buraco. Então, esse é um motivo enorme para você fazer isso. O outro motivo enorme, que vai te impulsionar a fazer isso, é que você vai parar de cuidar da vida dos outros. Quando você começa a olhar para dentro de você e fazer perguntas para você e descobrir a sua identidade, você para de cuidar da vida das outras pessoas. Porque uma pessoa que não está curada por dentro, que não tem amor, que não conhece o tamanho do amor que tem dentro dela, só conhece o lado negativo dela, ela também não pode dar amor para as pessoas. E ela começa a apontar para as pessoas e viver a vida dos outros. E esquece de viver a vida dela mesma. Então, são dois motivos enormes. Vou dar o terceiro motivo, que você vai ser muito mais produtivo, muito mais produtiva, quando você descobrir a sua identidade. Porque, volto a dizer, você vai parar de se preocupar com o que os outros estão fazendo, você vai montar a sua empresa, você vai emagrecer, você vai ganhar mais dinheiro, você vai dar mais amor para as pessoas que estão ao seu redor. O mundo vai ganhar quando você descobrir quem você é de verdade, e daí você vai espalhar isso aí para o Brasil, para o mundo, e é o que a gente precisa de pessoas assim. Perfeito. Eu vou só dar um complemento. Quando nós falamos de escutar realmente qual é o diálogo interno que tem dentro da gente, sempre vai haver dois diálogos. Sempre vai haver aquele diálogo lhe botando para cima, querendo que você avance, e aquele diálogo dizendo que você não consegue, que você não é capaz. Mas você tem que ter o quê? Consciência para poder saber qual é a voz interna que você vai dar ouvidos de fato. E, sinceramente, qual é a voz que você tem escutado? A que faz você vencedor ou a que lhe faz ser um derrotado? Então, você tem a opção de escolher essa voz, tá certo? Então, tenha consciência, quando essa voz negativa vier em você, dê um basta nela, manda ela embora, escute realmente a voz que vem de dentro gritando que você é mais que vencedor, que você é forte e que você é capaz. E uma coisa importante, você falando também de produtividade, muitas pessoas não são produtivas e procrastinam porque a crença de capacidade dela e de merecimento são muito baixas. Então elas pensam assim, isso aqui não é para mim, não adianta fazer isso aqui porque isso aqui eu não consigo. Tá entendendo, Ed? Então, precisa primeiro fortalecer o quê? A sua crença de identidade. Você precisa realmente primeiro se blindar, saber quem você é. E não digo mais, vocês já nasceram mais que vencedores. Vocês já nasceram à imagem e à semelhança do Criador. Então, o que está faltando em você é o seguinte, é ativar a sua verdadeira identidade,
ser esse herói aprendiz que você nasceu para ser, escutar realmente qual diálogo interno você vai estar escutando, se é a voz do fracasso ou a voz da vitória, e de fato treinar, treinar até se tornar. Mas André, treinar como? Você pode começar inserindo pequenos hábitos no seu dia a dia, na sua rotina, eliminando alguns hábitos nocivos e substituindo por uns hábitos positivos. Então, por que você não começa já a semana hoje eliminando pelo menos 3 hábitos nocivos que você tem e inserindo 3 novos hábitos? Com isso aí, já são 6 ações que você já está tomando para poder melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua performance. Porque eu sempre falo, Ed, quem toma as ações certas, inserindo novos hábitos, está se aproximando da sua missão, do seu objetivo de vida, do seu propósito e também dos seus sonhos mais ousados. Então as pessoas realmente precisam o quê? Ter consciência nesse momento e saber realmente fazer o melhor, saber realmente fazer o que ela precisa fazer para atingir o seu resultado esperado. Ótimo. E quando você falou aí de três atitudes, eu vou falar 3 atitudes, 3 hábitos destrutivos meus, que eu quebrei, meus. Não estou falando de ninguém, apontando de ninguém. Eu era uma fase da minha vida, eu me peguei percebendo que eu era um reclamão, um resmungão, chorando de tudo. Tudo que acontecia, eu ficava sempre chorando. Ah, mas eu não consegui. Eu não sei se você sabe, mas eu tive uma época em que eu era louco para ser famoso na música. E eu ficava louco, cara. Eu acordava 7 horas da manhã e ficava o dia todo treinando, porque eu queria loucamente aparecer no Faustão. E só que lá dentro eu sabia que não era isso, a minha missão não era essa. A música faz parte da minha vida, mas essa não é a minha missão, ser famoso, ir lá e mostrar o que só eu. Mas eu tinha dentro de mim essa vontade, eu queria de qualquer maneira, e eu ficava apontando o dedo. Mas olha, aquele fulano lá também, ele já é rico. Aquele outro fulano, ele já conseguiu contato não sei com quem. Então, assim, resmungão, reclamão. Esse foi o primeiro hábito destrutivo que eu tive que quebrar na minha vida. Parar de reclamar, né? Parar de reclamar, para ficar em paz. Então, quando eu fiz isso, eu comecei a ver uma mágica acontecendo. Comecei a ver que o problema nunca é dos outros, é nosso. O problema era meu. Então, esse foi o primeiro hábito. Então, eu tive que parar de ser resmungão e começar a bater no peito e assumir. Olha só, então, autorresponsabilidade foi um hábito que eu coloquei e destruí esse hábito de ser um reclamão, de reclamar de tudo. Logo na sequência, eu percebi uma outra coisa. Quando eu me conectava com as pessoas para conversar, a gente falava muito das outras pessoas. Então, eu encontro com você, André, e aí, ao invés de eu falar sobre você, como que está a sua vida, como que você está se sentindo hoje, eu já chego para você e falo, você viu o que aquele fulano fez? Nossa, ele é muito doido, ele não poderia ter comprado aquela casa. Ou seja, a gente se conecta para falar sobre nós e a gente começa a falar sobre outras pessoas. E essa foi uma tarefa difícil, cara. Foi uma tarefa difícil porque eu percebi que todos os dias eu chegava à noite e falava assim, meu Deus, hoje de novo eu falei mais sobre as pessoas do que sobre mim. Então, esse foi um segundo ato destrutivo que eu tive que quebrar. Eu tive que parar realmente, parar de falar dos outros, não é nem falar mal, é parar de falar dos outros e falar daquela pessoa que está na minha frente e conectar com ela, o que ela está sentindo e o que eu estou sentindo. Então, olha só, você falou sobre quebrar hábitos destrutivos e colocar hábitos positivos. Então, eu mostrei o que eu fiz comigo. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e vê a gente falando assim, você precisa fazer e tal. As pessoas acham que a gente é um super-homem, né? Nossa, eles ficam falando aí e tal. Quem eles pensam que são? Não, estou falando de mim. Eu passei por essas coisas que eu estou falando. Então, é por isso que eu estou falando com essa autoridade. Porque eu vi acontecendo em mim. E você, André, também deve ter tido muitas coisas aí, muitos bloqueios que você teve que quebrar para ser o cara que você é. Não, com certeza. Isso que você está dizendo de autorresponsabilidade, de fato, é o terceiro passo para a caminhada da trilha do sucesso, tá certo? Então, primeiro, o que é que acontece? As pessoas vivem na zona de conforto.
né? A zona de conforto, eu costumo dizer que ela é muito linda, que ela é muito colorida, mas infelizmente nada acontece na zona de conforto. Mas aí, qual é o segundo passo? É quando nós profissionais trazemos para o nosso cliente, para o nosso coach, o quê? A consciência. Ou seja, nós temos o dom de colocar os nossos clientes no topo do Everest para que eles possam realmente ver a vida deles como é que estão, em todas as áreas da vida. Então, ela sai da zona de conforto, a gente coloca luz, porque luz é poder, e ela tem consciência de como é que está a vida dela. Mas se de fato ela não tiver a autorresponsabilidade, ela não se torna o protagonista da vida dela e ela não sai do lugar. Então, para sair do lugar, para ela tomar uma ação, ela precisa ser uma pessoa autorresponsável. E como você falou, né? Existem 6 leis da autorresponsabilidade, que você falou algumas aí, indiretamente, e eu vou repetir aqui, só para a gente poder frisar realmente o quanto é importante para a gente nós sermos autorresponsáveis. Ou seja, a culpa não está nos outros, a culpa não está no governo, a culpa não está no Covid. A culpa, de fato, se tem algum problema com a gente, é nossa. Mas toda disfunção pode ser tratada, tá certo? Então, se for para criticar as pessoas, cale-se, foi o que você falou, né? Estava reclamando demais, então pare de reclamar. Se for para reclamar, cale-se, não fale nada. Se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for para buscar culpados, busque a solução. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. E se for para julgar alguém, julgue as atitudes dessa pessoa. Mas não fale mal da pessoa, tá? Ah, André, é difícil para mim. Comece aos poucos, pega uma lei dessa, coloca em prática, depois coloca uma outra lei em prática, e aí você vai melhorando a cada dia, evoluindo, e você vai ver que tudo vai ser mais leve, mais tranquilo, e as coisas de fato vão começar a acontecer na sua vida. Porque você parou de se vitimizar, você parou de carregar com você essa energia negativa, porque a nossa boca, as palavras que saem dela, tem muita força, tem muito poder. Então, se for para sair palavras da sua boca, que sejam palavras edificantes, palavras de força, palavras de poder, para que possa, de fato, contribuir de forma exponencial na sua vida. Então, um exercício muito bom para você já usar a palavra é você se olhar no espelho agora e falar assim: nossa, André, você é um cara incrível. Você é abençoado demais, André. Hoje, André, o seu dia vai ser maravilhoso. André, hoje você vai impactar muitas vidas. Nossa, isso é sensacional. Você é maravilhoso, André. Então, fale palavras de fato que vai acrescentar e edificar a sua vida e da vida das pessoas que estão ao seu redor, tá? Mas aí eu tenho dificuldade de fazer isso. Coloca um elástico no braço, uma borrachinha daquela de dinheiro no braço. E toda vez que você pensar uma coisa negativa, ou falar uma coisa negativa, você pega a borrachinha, dá uma esticada para poder sentir um leve ardor no braço. Para quê? Para que o seu cérebro comece a entender que quando você pensa coisas negativas ou que você quer realmente agir de forma negativa, aí você faz essa atividade, esse exercício desse leve ardor, aí o cérebro vai entender que você, cada vez que você pensa nisso, você toma uma penalização. E aí o seu cérebro vai começar a trabalhar para você não pensar mais nada disso. Tá certo? É isso aí que acontece. Não, e é engraçado que, por mais que você pegue assuntos diferentes para falar hoje, em se tratando de desenvolvimento humano, é impossível você falar qualquer coisa sem falar sobre autorresponsabilidade. Qualquer assunto que a gente vá abordar, a autorresponsabilidade acaba entrando. Nós viemos falar sobre identidade e não tem como falar sobre identidade sem autorresponsabilidade, porque é a primeira coisa. Isso deve acontecer muito com você. Quando a gente vai trabalhar com um cliente e ele chega, quando você começa a mexer, tocar na parte de autorresponsabilidade, é onde a gente começa a ter os primeiros problemas, os primeiros pulinhos. A pessoa começa a se esquivar. Eu costumo brincar com outras pessoas assim: você é um sabonete, você é um quiabo, você já começou a escorregar, porque o cara já começa a contar alguém. Não, mas porque meus filhos, antes de eu ter filhos, eu era um cara que fazia atividade física, eu era bem assim, sabe? Agora, depois que eu tive filho, acabou minha vida, eu tive que trabalhar,
Tipo, você fala, peraí, devia ser assim mesmo, o seu filho deveria ser um combustível para você ir para frente e falar, pô, agora não sou mais eu apenas. Eu tenho mais alguém no mundo que depende de mim, então eu tenho que, igual um foguete agora, tem que acionar aqui um turbo para eu acelerar. Então, não tem como, né? Eu trouxe aqui uma coisa para falar aqui para vocês, mas eu tinha que falar isso aqui antes. Não tem como falar sobre qualquer coisa sem falar sobre autorresponsabilidade, e é o que a gente está tendo que fazer, né? Mostrar que não adianta querer trabalhar outras coisas sem que a pessoa primeiro entenda que ela precisa ter autorresponsabilidade, e autorresponsabilidade é desconfortável, é bater no peito mesmo e falar, fui eu, sou eu tenho o que eu mereço ter, o resultado que eu estou colhendo hoje aqui é o que eu plantei lá atrás, e isso dói. Exatamente. Isso dói, principalmente quando a pessoa está vivendo um momento difícil, onde ela está colhendo frutos, é como você falou da árvore, né, André? Quando o cara tem uma raiz que ele não cuida da raiz, ele simplesmente plantou a árvore ali e ele não rega, ele não cuida. Então ele já quer o fruto, ele quer a árvore de cabeça para baixo e ele começa a colher frutos podres. Então aí quando você fala sobre autorresponsabilidade, isso machuca muito a pessoa, porque ele está colhendo algo amargo. Então isso machuca só de falar. E ninguém quer ser machucado, ninguém gosta quando toca ali na ferida dele. Mas para curar, tem que colocar luz, como você falou. Para curar, tem que mexer. Senão não cura. Você pode ver o seguinte, a borboleta, para ela se tornar uma borboleta, né? Como é a transformação que ela passa para poder realmente se tornar uma borboleta, né? É muita pressão, né? Muito esforço que ela faz realmente para se tornar quem ela é. A mesma coisa o carvão, o diamante. O diamante, o carvão, para se tornar diamante, é sob pressão também. Assim é a vida também do ser humano. Quer dizer, se você não coloca luz, ter consciência e ter autorresponsabilidade, você, sinceramente, não consegue sair do lugar. Porque você precisa tomar uma ação, tá? Tem uma frase muito interessante do meu mentor Paulo Vieira, que ele fala assim, tem poder quem age, mas superpoderes quem age na hora certa, na intensidade certa e na velocidade certa. Mas, André, como é que é esses superpoderes? É um método, é um programa de inteligência emocional, é um curso, é um livro, é um filme que vai dar um discernimento melhor e maior para você, é um workshop. Então, realmente, você precisa, nesse ano de 2021, de fato, tá investindo em você mesmo, tá? Tem uma pesquisa mundial que apenas 2% da população mundial, de fato, é quem busca por desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Então, para as pessoas que estão aqui querendo beber na fonte, elas estão de parabéns, porque elas já estão, acima da média. E isso já é um ganho extraordinário. Começar segunda-feira com um conteúdo como esse, ativando a identidade, já fazendo esse exercício rotineiro pela manhã, quando acorda, você já ganha o seu dia. Você vai ver que o seu dia já vai ser especial, já vai ser diferente, já vai ser de fato extraordinário. E ainda complemento, Ed, nesse exercício rotineiro que você faz na frente do espelho, que existe uma outra técnica para poder fazer também, que é o quê? Além de você anotar no seu caderno essas 30 características, você vai fazer essa ferramenta agora em 5 passos. Quer dizer, eu estou ensinando vocês aqui, de fato, como você alterar realmente a sua crença de identidade. Então, primeira coisa, você vai ler com os olhos todas essas 30 características do eu sou. Depois você vai ler como se fosse leitura labial. Depois você lê normal. A quarta vez você já vai ler em pé, falando com um tom de voz mais alto e fazendo movimentos no braço, tá? Eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou inteligente. E a quinta vez já é de fato o quê? Você saindo, andando pela casa, movimentando, falando mais alto, praticamente gritando, fazendo tudo isso, porque quem não se expõe ao ridículo não chega no extraordinário. Então, você fazendo um exercício desse, por repetição, com forte impacto emocional, é impossível que essas crenças, sua identidade, não sejam fortalecidas. Então, terminou esse exercício, na mesma hora, feche os olhos,
comece a pensar em tudo que você falou. Você vai pensar que você é vencedora, você vai pensar que você é capaz, você vai pensar que você pode muito mais. E aí esse pensamento vai gerar um sentimento de vitória, de capacidade de merecimento muito forte. E aí toda crença ela é autorrealizável. Então, por consequência, você vai estar alterando os seus padrões de identidade, você vai estar se blindando a cada dia para se tornar, de fato, a sua melhor versão. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para meus amigos aqui, Rodrigo, que entrou, o Valmer, que entrou também. Gratidão pela vida de vocês. São meus colegas coaches também, tá, Ed? Entraram aqui agora. Entrou a minha coach também aqui, Fabiola. Ana também, minha coach. Bom dia para vocês. A Luciana também, minha colega coach, entrou, tá? Queria mandar um abraço aí para vocês e desejar uma ótima semana para vocês também. Mas vamos lá, Ed. Entendeu a atividade, o exercício, como é simples? Eu já peguei. E tem um poder? Poder. Eu estou ensinando para vocês poder. Isso é poder. Fantástico. Então, André, veja bem, quando você me perguntou assim, o que você quer falar, Ed? Eu já respondi na lata, identidade, porque é algo que faz a maioria das pessoas sofrerem mesmo. E é algo que me fez sofrer muito. E é legal porque aquilo que te faz sofrer, quando você vence aquilo ali, ele acaba sendo legal. Ele te impulsiona, te joga para frente e faz com que você possa servir a outras pessoas que também estão passando por aquilo e que às vezes nem sabem o que é. Então, eu imagino assim, sobre identidade. Duas coisas. Primeiro, identificar e ressignificar. Mas identificar o quê? Identificar bloqueio. Sempre existe um bloqueio. Sempre existe um bloqueio que trava você de colocar para fora quem você é. Existem pessoas que são maravilhosas e você começa a conviver com essas pessoas e você vai percebendo. Mas às vezes demora muito para você entender que aquela pessoa tem tudo aquele conteúdo e aquela espontaneidade, ela está escondida lá dentro, pressionada, reprimida por um bloqueio emocional, que nós sabemos muito bem como que é isso. Mas para quem não sabe, um bloqueio emocional, eu vou explicar de uma maneira bem simples para que qualquer pessoa possa entender. Um bloqueio é como se fosse uma pessoa que está acima do peso. Vou usar uma palavra grossa, uma pessoa que está gorda. No abdômen da pessoa já existem camadas de músculo, musculatura intrínseca, interna, que está lá embaixo. Só que a camada de gordura forma uma placa por cima que não deixa aquele músculo aparecer, os famosos tijolinhos do abdômen. Quando a pessoa começa a malhar, a praticar atividade física e ela começa a se alimentar bem, a gordura vai sumindo e aparecem os tijolinhos que todo mundo quer. Então, os bloqueios emocionais, eles funcionam como se fosse essa camada de gordura, impedindo que os músculos, os tijolinhos, mostrem as caras. Então, impedindo que a pessoa maravilhosa que você é, esses bloqueios emocionais impedem que você mostre essa pessoa maravilhosa que você é. E não impede que você crie, impede que você avance, dê passos mais agressivos. No meu caso, por exemplo, eu tive alguns bloqueios que me impediam de progredir na aula, por exemplo. Um bloqueio de vergonha, de medo de pedir informação, de levantar a mão, e algumas repressões que me fizeram retardar um pouco essa minha fase de criança, de ficar mais fechado, de ser mais tímido. E quando eu fui entendendo isso, é que eu fui quebrando esses bloqueios. Por isso que eu falei, identificar e ressignificar. Identificar, ressignificar. E eu vou passar para o André complementar, mas antes eu quero falar o seguinte, esses bloqueios, existem alguns lugares para você buscar. Quando eu falei identificar, né, inteligência emocional, é exatamente isso. Identificar, avaliar e lidar. Então, identificar esses bloqueios, você precisa procurar em algum lugar. E onde você pode procurar? Primeiro, os seus pais. Segundo, os seus professores. Terceiro, os seus colegas, amigos. E aí você começa a expandir. Mas a raiz, você vai perceber que tem muito mais dos seus pais em você do que você gostaria. Na verdade, quando alguém pergunta, você se parece com o seu pai? A primeira resposta que a gente dá é assim, não, eu não me pareço nada com meu pai, nada com minha mãe. Mas quando você começa a vasculhar lá dentro de você, você começa a perceber que tem muito mais deles lá em você. E tem coisas boas, tem coisas negativas, tem coisas que te empurram para frente, tem coisas que te aprisionam,
E depois eu vou contar para vocês aqui um bloqueio emocional meu, só para mostrar para você o que é esse identificar e o ressignificar que eu falei na prática. Vou deixar o André complementar um pouquinho aí. Vamos lá. Falar de inteligência emocional e de crenças é muito simples, mas uma criança dos 0 aos 12 anos, ela de fato, ela é uma esponja. Então, tudo que você viu, ouviu ou sentiu dos 0 aos 12 anos gerou o quê? A sua verdadeira identidade. Gerou as suas crenças de merecimento, de capacidade e de identidade. Ou seja, dos 0 aos 12 anos foram inseridos o quê em você? Um chip, um drive mental que diz muito sobre você. Logicamente, quando você fala desses vícios emocionais, eu costumo dizer também que esses vícios eles são impedimentos, tá? Que impedem de avançar a cada dia. E no meu programa de inteligência emocional, Ed, existe uma ferramenta chamada eliminação de impedimentos. É uma ferramenta vasta, tá? Top, realmente, que faz com que realmente essas disfunções desapareçam, sejam eliminadas. Tá certo? Mas para isso, as pessoas também têm que se permitir. Elas têm que pagar o preço. Quando eu falo pagar o preço, é que elas realmente precisam se conhecer melhor, se ver por dentro, porque dá para eliminar tudo isso, dá para poder buscar os melhores caminhos, os melhores recursos que já existem dentro de você. O que você precisa apenas é eliminar os sabotadores do sucesso. Né? Mas, André, quais são esses sabotadores? A arrogância, a vaidade, a prepotência e o atalho. Se você não tiver a humildade de pedir ajuda a um profissional, seja a uma pessoa próxima sua, a um mentor, a um coach, como o meu caso, como o caso de Ed, sinceramente fica difícil você dar próximos passos, porque as ferramentas que você tem até hoje, que você trouxe até aqui, é que te trouxeram até aqui. Mas são essas ferramentas novas que você vai aprender a partir de agora que vão te levar e elevar a resultados exponenciais. Então você precisa realmente pagar o preço. Você precisa ter a humildade de entender o seguinte, que todo mundo precisa de ajuda. Assim como eu preciso, assim como o Ed precisa, você também precisa. André, você tem um mentor? Tenho. André, você tem um coach também? Você é coach, você tem um coach? Tenho. Temos que ter, a gente tem que ter humildade para poder se tornar sempre o quê? A nossa melhor versão. Não é isso? Então, existe sim formas de eliminar esses impedimentos, existe sim formas de você buscar dentro, internamente de você, os seus caminhos de recurso, quer dizer, situações do passado que você já desenvolveu, mas que você não está colocando em prática. Então, se você quiser realmente vivenciar uma experiência como essa, na quarta-feira agora, às 20 horas, eu estarei fazendo, Ed, uma masterclass gratuita, tá? Onde eu irei aplicar 3 poderosas ferramentas do coaching integral sistêmico. E para poder participar, é muito fácil. Basta você clicar no link da bio, você já vai entrar num grupo seleto, e nesse grupo eu irei encaminhar para vocês as ferramentas para você imprimir, e na quarta-feira, eu irei encaminhar o link do Zoom dentro do grupo, para que vocês possam ter acesso a essa sala especial, para você vivenciar essas ferramentas, passar por essa transformação e até por curiosidade mesmo, você saber como é que funciona um processo de coach, como é uma sessão de coach. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso, então, por que não experimenta? O ano está começando agora, a hora é essa de você se ressignificar, de você realmente se tornar uma pessoa melhor. E eu estou dando aqui o meu melhor, eu estou me dedicando, me esforçando para poder ajudar vocês de forma gratuita. Basta se cadastrar, ou seja, você também precisa se posicionar. Eu não posso fazer nada por você, mas você sim pode fazer por você. Fantástico. Isso é legal. Então tá lá, disponível para quem quiser. É só doar a sua moeda mais preciosa, que é o tempo. Mas você está doando essa moeda para você, para o seu melhoramento, para crescer. Então, quarta-feira, às 20 horas. às 20 horas, ferramentas poderosas para você. Vai lá, não perca essa três poderosas ferramentas. Três poderosas ferramentas. Para quê? Para ressignificar, para dar um norte, para você ter um caminho, um trilho a seguir, né? Na verdade, essas oportunidades, como você mesmo falou agora, muitas vezes a gente perde essas oportunidades. E, por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo aqui agora,
tem pessoas aqui que estão nos assistindo que estão precisando disso. Tem pessoas que estão nos assistindo que estão passando por isso, estão sentindo esse vazio que eu falei lá dentro do peito delas. Porém, muitas pessoas enxergam isso como simplesmente uma brincadeira. Ah, que bonitinho, eles estão fazendo uma live, que legal, olha, ontem eu vi a live do Ed e do André, que bonito. Não é para ser bonito. Eu não estou aqui para fazer live bonita. Eu já falei para vocês no começo, eu tive essa fase em que eu estava muito preocupado em ser famoso, preocupado em fazer sucesso. Eu me desgarrei disso, eu não quero isso mais. Então, vai acontecer? Vai. Tudo isso, buscar primeiro o reino e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, veja bem, onde está o reino? Está dentro de mim. Se eu não sou capaz de me conhecer, infelizmente eu não vou conhecer a mais ninguém, não vou entender mais ninguém. Então, eu tenho que buscar isso para que o resto seja acrescentado a mim. Então, quando eu falei que a gente não valoriza momentos, vocês estão aqui conosco nessa live, valorize esse tempo. Presta atenção no que a gente está falando, que é coisa séria, é coisa testada, é coisa que aconteceu no mínimo com alguém. E eu vou falar para vocês algo que aconteceu no mínimo com uma pessoa que foi comigo. E eu vi isso acontecer, e eu tive essa maturidade e essa sabedoria para ressignificar isso que aconteceu. Quando eu falei ali atrás para vocês a respeito de identificar e ressignificar, o que acontece? Um dos bloqueios que me travaram durante anos da minha vida, eu tenho 37 anos hoje, e eu considero que muitos e muitos desses anos eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha algo me incomodando, um bloqueio que me travava. E olha só, eu quero trabalhar com pessoas e aquele bloqueio, eu sentia algo dentro de mim. Você precisa trabalhar com pessoas, você precisa trabalhar com pessoas, mas algo dentro de mim me impedindo de trabalhar com pessoas. Porque eu tinha que voltar para dentro de mim e conhecer a mim mesmo. Conheça a ti mesmo, né? Conheça então, a verdade vos libertará. Vos libertará. Então, olha para dentro de você. Então, quando criança, numa fase de, ali por volta de 9 anos, mais ou menos, eu adquiri um bloqueio. Esse bloqueio, essa capa de gordura, foi com meu pai. E nossos pais, na melhor das intenções, nos protegendo, eles acabam instalando bloqueios. E nós, como criança, não sabemos disso, não sabemos nem o que é bloqueio. A minha filha hoje tem 13 anos, ela sabe que é um bloqueio emocional. Porque eu converso com ela há anos, mas eu não sabia disso. E um tempo atrás, não existia bullying, não existia nada dessas coisas que existem hoje. Hoje a humanidade está olhando para essa parte mais intrínseca, mais sensível das pessoas. Mas há um tempo não. Isso toma vergonha. Estou com depressão. Que depressão? Vai trabalhar sem vergonha? Era isso que existia. Hoje não. Hoje você tem depressão, nível 1, 2, 3, 4 e 5. Você tem um monte de coisas emocionais para tratar. Então eu me lembro muito nitidamente que eu gostava de ficar perto do meu pai, próximo dele, para trabalhar junto com ele. Tudo que ele ia fazer, eu queria estar perto. Mas eu lembro que ele era um pouco fechado. Então ele me pedia para fazer coisas para ele, mas não dava muitas instruções. Pega meu chinelo. Era fácil. Chinelo eu sabia onde que estava. Pega um prato, eu sabia. Mas tinha dia que ele me chamava para trabalhar em coisas que ele falava, por exemplo, me lembro muito claro, esse bloqueio, pega para mim o prumo. Prumo, para quem não sabe, é uma ferramenta de pedreiro para poder nivelar ali a parede, quando o cara está subindo a parede. Ele me pediu essa ferramenta, primeira vez que eu ouvi esse nome na minha vida. E a caixa de ferramenta dele tinha N ferramentas, um monte de ferramentas. Só que eu sabia que se eu levasse a ferramenta errada, ele ia me xingar. E o pai, a maioria das crianças tem uma autoridade muito mais forte do pai. A voz do pai é o suficiente para fazer a criança tremer. Então, naquela dúvida ali, eu falei, eu criei na mesma hora uma estratégia. Eu falei, quer saber? Vou pegar 3 ferramentas que eu acho que pode ser esse tal de prumo e vou levar para ele. Para minha sorte, no meio dessas 3, o prumo estava lá. Eu levei as 3, cheguei perto dele, mostrei e olhei para o lado. Nisso ele pegou o prumo. E ali eu entendi, esse é o prumo. Ou seja, toda vez que ele me pedia alguma coisa, eu criava esse mecanismo de compensação para que eu pudesse servir ele, sem que ele me xingasse, falasse alto comigo. O que aconteceu? Eu comecei a criar um bloqueio de voz forte, de voz masculina. Então eu comecei a me esconder. Toda vez que eu
me vi em uma situação onde eu tinha que levantar a mão, onde eu tinha que me expor, eu me fechava com medo de falar algo e falar merda e alguém me repreender, e alguém me colocar escanteio. Então aquilo foi criando um bloqueio e eu não percebia. Isso foi crescendo comigo, foi crescendo comigo, crescendo comigo. Até que um dia eu percebi isso. E eu vi o quanto isso estava me aprisionando em situações de me tornar um cara tímido, um cara que não tinha palavras. Dentro de mim estava cheio, mas eu não conseguia falar em palavras, não conseguia me expressar. Até que um dia eu entendi isso. E eu usei isso. E olha só que interessante. Toda vez que você identifica um bloqueio, toda vez que você identifica um bloqueio, você usa ele como um degrau. Você agora coloca isso ali como se fosse uma bagagem para você ajudar outras pessoas. Eu fiz exatamente isso. Esse bloqueio, ele trouxe para mim algo perceptivo. Eu sou muito perceptivo. Quando eu chego em um local, eu consigo detectar várias e várias situações daquele local. Quantas pessoas têm saída, entrada. Porque isso veio lá de trás. Eu precisava fazer isso para quando meu pai me pedisse uma ferramenta que eu não soubesse o nome, eu pegava ali 3 ou 4 e ficava tentando identificar qual que era sem perguntar. Porque algumas vezes eu perguntava, qual que é mesmo? Ele falava, seu burro, vai lá buscar a ferramenta, você não sabe o que é pluma, não? Toma vergonha na cara. Aqueles gritos ficaram dentro de mim. Meu pai nunca me encostou a mão para bater. Veja bem. Mas com palavras, presta atenção, as suas palavras podem ferir muito mais uma pessoa do que um soco que você dá na cara dela. Porque o soco ele vai sumir, a dor vai passar. Mas as palavras ficam lá dentro. E eu amo meu pai. Eu faço tudo por ele hoje. E eu sei que ele me ama também. E era me amando que ele fazia aquilo. Mas era a única coisa que ele sabia. Era gritar, era xingar. Foi o que ele aprendeu com os pais dele, naquele momento. Foi o que ele aprendeu com os pais dele. Ele deu o melhor dele, né? Deu o melhor. E muitas vezes a gente, por não ter maturidade, a gente julga nossos pais. Mas eles aprenderam daquele jeito. Assim como eu aprendi agora, minha filha, eu tenho certeza que ela vai ser muito melhor que eu. E os filhos dela vão ser muito melhor que ela, porque eles vão aprendendo em cima dos erros que nós vamos cometendo. Então, meus pais cometeram erros, mas cometeram muitos acertos. Eu estou aqui hoje. Eu não sou um ladrão, eu não roubo de ninguém, eu tenho repúdio a quem rouba. Então, na verdade, não é que eu sou contra quem rouba, eu sou contra o ato de roubar. Eu sou contra o ato de falar mal das pessoas. Eu sou contra o ato de querer trapacear as pessoas. Mas isso vem do meu pai e da minha mãe. Olha o lado bom. Eu também tenho que ressaltar o lado bom. Porque meu pai, ele sempre falou isso comigo, que é teu, é teu. 1 centavo é seu. Quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. Então eu cresci com isso na cabeça. Não, roubar não é legal. Eu tenho que ter o que é meu. São princípios, valores que a gente adquire, né? Com certeza. Esse é então muito veja importante. Bem, quando você começa... Eu tenho certeza que depois dessa conversa que nós estamos tendo, você que está aí assistindo, você vai começar a olhar para você, vai fazer uma retrospectiva lá de trás, vai perceber momentos em que você foi bloqueado. E existe um momento exato. Hoje não, os psicólogos fazem isso. Levam você em um momento e fazem com que você lembre de algo ali, mas não quero entrar nisso agora. Então, se você olhar para trás, você vai perceber, você vai lembrar exatamente o momento que você foi bloqueado por algo. E se você for capaz de lembrar a forma que você foi bloqueado, você pode ressignificar aquilo. Uma mesma situação, olhada por pessoas diferentes, ela vai ter significado diferente. Eu posso olhar para um dia e entender que ele está nublado, que eu não posso sair de casa. O André pode olhar para esse mesmo dia e falar, nossa, está nublado, eu estava louco para ver um dia nublado, para eu estrear aquela blusa minha que eu comprei. Então, a mesma situação, ela pode ser interpretada. Né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, eu acho que é isso. Olha para dentro de você, tem coisas aí, tem bloqueios, todos nós temos bloqueios. Eu tenho muitos bloqueios que eu vou quebrar e tem muitos bloqueios que eu já quebrei, porque eu já identifiquei. Não quebrei aqueles que eu não identifiquei, mas no momento que você identifica o bloqueio, você vira a chave, você quebra esse bloqueio. Então olha para dentro de você, não leva isso aqui como uma brincadeira, isso é algo sério. Tem coisas que estão travadas aí na sua vida. Tem emagrecimento que você não consegue, que é bloqueio emocional. Tem uma liberdade financeira que está dentro de você, que é bloqueio emocional, você precisa colocar ela para fora.
Perdão pode ser um bloqueio emocional. Então você precisa entender esse bloqueio, estuda sobre isso. Nós não temos aqui essa oportunidade de falar, levar isso tão a fundo, mas estuda sobre bloqueios emocionais. Vai lá, faz a quarta-feira com o André. Pega essas 3 ferramentas com ele, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você. Levar mais a sério, mais para frente isso que nós estamos falando aqui. Maravilha, Ed. Esses bloqueios emocionais são essas crenças limitantes, né? E nós, no coach integral sistêmico, temos ferramentas comprovadas cientificamente para poder eliminar essas disfunções, eliminar essas crenças limitantes e fortalecer as suas crenças fortalecedoras, tá certo? Então, não perde tempo, clica lá no link da bio, participa desse grupo e participa, se posicione. Se você se ama de verdade, você quer um ano 2021 especial na sua vida, pague o preço. Porque você, sim, é o único responsável pela vida que tem hoje. Ed, queria lhe agradecer. Estamos chegando já no nosso limite aqui. Mais uma vez, você é um cara incrível, extraordinário. E vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Tá bom? André, obrigado mais uma vez por esse tempo. É de coração que a gente faz isso. Claro. Porque a gente gosta de fazer isso, né? Então, toda vez que a gente tem essa oportunidade de falar, de conversar com pessoas que estão nessa mesma vibe, que estão vibrando nessa mesma sintonia, é muito bom, porque a gente troca energia, mesmo estando longe, mesmo a gente não podendo se conectar dentro daqueles 7 metros para a nossa energia se conectar, mas a gente está conectado aqui. Eu espero que você consiga levar o seu trabalho, levar esse projeto seu para mais pessoas, que mais pessoas possam conhecer isso. Quarta-feira é uma prova disso, que você quer espalhar isso para mais pessoas. E eu desejo a você saúde física e emocional, para que você possa continuar fazendo isso com vigor, atingindo a vida das pessoas de forma positiva. Eu só tenho a agradecer. E o que eu quero deixar para as pessoas aqui é exatamente isso. Esqueça o resto. Esqueça o resto. Procure a sua identidade. Quem é você de verdade? Não importa mais nada. Porque se você se tornar uma pessoa melhor, todas as pessoas que tiverem contato com você, direto ou indiretamente, elas vão se tornar pessoas melhores. Na Bíblia diz que as pessoas queriam tocar apenas a orla, apenas a sombra ali do manto de Pedro, de Jesus, porque elas sabiam que somente aquela sombra era capaz de curar e de fazer milagres. Veja bem, então, se você for capaz de espalhar um pouquinho dessa coisa boa que está dentro de você para as outras pessoas, você já vai fazer diferença na vida das pessoas. É isso que eu desejo para você nessa segunda-feira. Tenha uma ótima semana. Aplique 1% disso que nós conversamos hoje, que você vai ver que já vai mudar algo na sua vida. Isso é verdade. Maravilha. Então, a todos que participaram, meu muito obrigado por dedicar o seu tempo e atenção. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana produtiva, focada, com novos hábitos, tá certo? E é isso. Vamos lá, porque tá só começando. Não é isso, Ed? É isso aí. Então tá bom. Vamos encerrar a live então, viu? Beijão para vocês. Deus abençoe. Tá bom? Sucesso, viu, Ed? Vamos se falando. Obrigado, André. Valeu, Com Deus. tchau, tchau.